A questão 2 da seção 1.4, situada na página 47, do livro do James Stewart, ela diz o seguinte: use uma calculadora gráfica ou um computador para determinar qual das janelas retangulares dadas produz o gráfico mais apropriado da função f de x igual a x à quarta menos 16x ao quadrado mais 20. Então, o que a gente vai analisar? Mesma coisa que fizemos na questão anterior. Retornando aqui para o GeoGebra, nós vamos colocar a função f de x é igual a x à quarta menos 16x ao quadrado mais 20. E essa é a função, ok? Então, nós já podemos ampliar aqui, deixa eu minimizar essa janela. E ampliando aqui, a gente começa a enxergar o gráfico dessa função, ok? É este aqui, perfeito? E aí, o que a questão está pedindo? As janelas retangulares seguintes. Letra A, menos 3 e 3 por menos 3 e 3. Então, voltando aqui no GeoGebra, configurações, mínimo, né? Menos 3 e 3 o mínimo e o máximo de x e o mínimo de y menos 3 e 3. Então, visualizando, nós teremos essa configuração do gráfico para menos 3 e 3 de x, né, e menos 3 e 3 de y. É essa configuração que nós vamos ter. Então, vamos deixar aqui, letra A. Letra B, menos 10 e 10 por menos 10 e 10. Voltando aqui, configurações. Menos 10 é o mínimo de x e o máximo de x é 10. Menos 10 é o mínimo de y e o máximo de y é 10. Ok. Essa é a nova configuração do gráfico, né? Mais detalhada do que a anterior. Então, vamos deixá-lo aqui. Letra C, menos 50 por 50 por menos 50 por 50. Voltando aqui, configurações, teremos menos 50 como o mínimo de x e o máximo de x, 50. O mínimo de y vai ser 50 e o máximo de y também vai ser 50. Temos essa visualização aqui. Até então, a mais detalhada. Vamos colocá-lo aqui. Essa aqui ficou a letra C. E por último, a letra D está pedindo menos 5 e 5 por menos 50 e 50. Então, configurações, menos 5, mínimo de x, máximo de x é 5, o mínimo de y, menos 50, e o máximo de y, 50. E essa é a configuração do gráfico. Ok? Analisando caso a caso, vou demarcá-las aqui para que a gente possa identificar melhor. Letra A, letra B, letra C e letra D. E a questão sugere, né, que possamos determinar qual das janelas retangulares dadas produz o gráfico mais apropriado da função f de x igual a x à quarta menos 16x ao quadrado mais 20. E então,
para determinarmos qual das janelas retangulares dadas produz o gráfico mais apropriado da função f de x igual a x à quarta menos 16x ao quadrado mais 20. Na letra A aqui, nós temos a janela menos 3 e 3, né, por menos 3 e 3, e ela demonstrou um gráfico, né, não muito detalhado, a gente não tem todas as diretrizes do gráfico. A letra B, uma janela menos 10 por 10, menos 10 e 10 por menos 10 e 10, também não nos mostrou muito os pontos de interligação máximo, mínimo do gráfico. Na letra C, aí já temos uma base mais detalhada, porém, um fator que a gente precisa analisar entre a letra D e a letra C, ok? A letra C, o gráfico ele está bem demonstrado, a escala é grande, nós conseguimos ver todo o formato do gráfico, mas fica difícil visualizar os pontos, por quê? Devido ao grande espaço que nós temos do gráfico ser grande, né? Já na letra D, nós conseguimos observar bastante as diretrizes do gráfico e determinar os pontos com mais exatidão. Por quê? Pela visualização do gráfico a gente consegue salientar os pontos e visualizar eles de maneira mais precisa, sem que haja muito espaço desnecessário, vamos dizer assim. A letra C, a ampliação dela ficou muito boa, mas existe um grande espaço desnecessário aqui para poder ampliar demais a visualização do gráfico. E nessa escala aqui, a gente já preencheu melhor o espaço, né? Tanto na parte do eixo Y quanto na parte do eixo X, nós tivemos um preenchimento bacana do espaço. E isso faz com que, nesse aspecto, a letra D ganhe sobre a letra C. Então, a nossa resposta é a letra D. Ela representa o gráfico de maneira melhor. Ok? Até o próximo.